Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Amorim, criador do canal, que tem por objetivo falar sobre espiritualidade, sobre energia, vibração. É um canal livre e aberto para que possamos aprender, conversar, trocar informações a respeito do nosso processo evolutivo, da busca do nosso autoconhecimento. Então, esse é o propósito aqui do nosso canal. A gente está aqui já há uns 7 meses, fazemos todas as segundas, quartas e sextas leituras comentadas, nas segundas e nas quartas da Bíblia Peshita e nas sextas-feiras do Livro dos Espíritos. Tá? Então, você pode acompanhar ao vivo no nosso canal da Twitch, sempre às 9 da manhã, ou no YouTube, onde a gente faz dá uma tratada no vídeo, né? Coloca a legenda e sobe no YouTube. Então, no YouTube, o canal Conexões.Crenças é um canal que já tem mais de 200 vídeos, né? Tem 4 playlists lá, a playlist da Bíblia Peshita, do Livro dos Espíritos, de Salmos e de práticas, né? Práticas de exercícios para elevação vibracional, exercício de respiração, práticas meditativas. Né? Então, claro que da Bíblia e dos Espíritos só tem mais vídeo, porque a gente vem lendo semanalmente, mas o conteúdo está lá disponível, está aqui disponível no YouTube para você. Né? No Instagram a gente faz a leitura diária de preces, de orações, né? Iniciamos com Salmos, hoje concluímos Salmos, foi o último dia de Salmos, já lemos 150 Salmos, e a partir de amanhã a gente vai trazer aí um outro livro da Bíblia para dar sequência, e vocês acompanhem lá que vocês vão ver, tá bom? Então é isso, a gente tem esses 2 canais, esses 3 canais de comunicação com vocês, e em breve devemos trazer novidades aí. Então a gente pede para que vocês curtam, compartilhem, deixe marcado o sininho lá para quando tiver vídeo novo vocês serem avisados. Faça seus comentários, se inscreva no canal, é gratuito, né? Então é legal porque ajuda a gente no engajamento. Então faça lá a sua inscrição e nos siga, tá bom? Também siga a Clima Digital, que é nosso parceiro nesse projeto. Eles são responsáveis por toda a parte técnica de backstage aí do canal, né? Então a construção dos sites, dos e-books, também discussão de pauta, de conteúdo, a gente troca figurinha com eles. Então, se você está precisando aí de um parceiro para um projeto digital, procura no @clima digital no Instagram ou no site www.climadigital.com.br. Certo, gente? Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Hoje eu tive um pequeno problema aqui no meu microfone e eu estou trabalhando com o microfone do próprio computador. Eu não sei se vai estar legal aí para vocês ouvirem, mas qualquer coisa a gente refaz o vídeo, tá? Se precisar. A gente está no livro de Reis, né? A ideia é concluirmos o livro de Reis hoje. Vamos ver se a gente consegue dar um gásinho aqui para concluir o livro de Reis. Estamos no capítulo 19 do segundo livro de Reis, ok? Então, vamos em frente lá para a gente poder conseguir finalizar esse livro de Reis hoje ainda. Então, livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 19. Eixaia profetiza a libertação. Ao ouvir o rei, Isaquia rasgou suas vestes, cobriu-se de saco de cilício e entrou no templo de Mariá. Depois enviou a Eliaquim, o administrador, o escriba Shávina e os anciãos dos sacerdotes cobertos de sacos de cilício ao profeta Eixaia Baramotes, a lhe dizer: assim diz Isaquia, hoje é um dia de tribulação, de repreensão e de ira, pois chegaram as dores de parto, mas não há forças para dar à luz. Talvez Mariá, teu Alahá, escute as palavras do general, cujo senhor, o rei Assírio, o enviou a blasfemar contra o Alahá vivo, e ele o repreenda pelas palavras que Mariá, teu Alahá, tem escutado.
Rogue, pois, e intercede pelo remanescente que sobreviveu. Então se apresentaram os servos do rei Ezequias ao profeta Ixaia. E Ixaia disse a eles: Assim direis ao vosso Senhor, assim diz Maria, não tenhas medo pela mensagem que ouviu, com a qual blasfemaram diante de mim os emissários do rei da Assíria. Eis que eu porei nele um espírito e prestará atenção a um rumor, e voltará a seu país, e eu farei que ele caia a espada em seu país. Quando o general regressou, encontrou o rei da Síria em combate com Lévena, pois soube que se havia retirado de Laquish. E ao ouvir que Tiraca, rei de Cush, saíra a lutar contra ele, enviou de novo emissários a Ezequias, dizendo: Assim direis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane teu Alahá em que pusesse tua confiança quando te diga: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que tu tens ouvido o que fizeram os reis da Síria em todos os países, causando-lhes devastação, e tu poderás ser livre? Acaso puderam livrar os deuses das nações que meus pais devastaram a Gozã, a Harã, a Rezef e aos habitantes de Adem que estavam em Badalassar, que é feito do rei de Ramate, do rei de Arpade, do rei de Sefarvaim, de Rena e de Ava? Recebeu, pois, Ezequias as cartas da mão dos emissários, e as levou e subiu ao templo de Maria, e Ezequias as estendeu perante Maria. Ezequias orou a Maria, dizendo: Ó Maria dos exércitos, o Alahá de Israel, que moras entre os querubins, só tu és Alahá sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina o teu ouvido, ó Maria, e escuta. Abre teus olhos e olha. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para blasfemar contra o Alahá vivo. Certamente, ó Maria, os reis da Síria assolaram as nações e seus territórios, e queimaram a seus deuses no fogo, pois não eram deuses, mas obra de mãos de homem, de madeira e de pedra, por isso as queimaram. Mas agora, ó Maria Alahá, nosso, livrai-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que tu és Alahá, ó Maria. Então, Ixaia Baramotes, ou Isaías, enviou uma mensagem a Ezequias, ou Ezequias, né? Ezequias, dizendo: Diz Maria, ó Alahá de Israel, tudo o que pediste em oração diante de mim, a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, eu o escutei. Agora, pois, esta é a palavra que Maria falou contra ele: A virgem, filha de Sião, te menospreza e faz escárnio de ti. A filha de Jerusalém meneia sua cabeça nas tuas costas. A quem insultaste e contra quem blasfemaste? Contra quem alçaste tua voz? Ergueste teus olhos ao alto contra o Santo de Israel? Por meio de seus emissários blasfemaste contra Maria, dizendo: Com a multidão de meus carros de guerra subirei ao cume dos montes, aos limites do Líbano. Cortarei as copas dos cedros, seus melhores ciprestes, e chegarei ao alto do cume do exuberante Carmelo. Cavarei e beberei águas estrangeiras, e com os cascos de meus corcéis secarei todos os abundantes rios. Não escutaste o que fiz a ela há muito tempo, e que a preparei desde os dias antigos, e agora a trouxe para ser para extermínio e devastação, como as cidades fortificadas. Reduz o poder de seus habitantes e são derrotados e postos em opróbrio. Chegaram a ser como a erva do campo e como a erva de primavera, como a erva dos eirados, como erva tenra antes de amadurecer. Conheço o teu assentar, teu entrar e teu sair, e agiste arrogantemente contra mim. A tua blasfêmia subiu a meus ouvidos, porei um anzol em teu nariz e um freio em teus lábios, e te farei regressar pelo caminho por onde vieste. Isto te servirá de sinal, ó Ezequias. Este ano comerás do que brote por si mesmo, o segundo ano do que cresce por si mesmo.
Porém, ao terceiro ano, semeai e cegai, plantai vinhas e comeis seus frutos. E o remanescente da casa de Judá, que sobreviver, aumentará e lançará raízes para baixo e produzirá fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá um remanescente e do monte Sião o que escapa. O zelo de Maria dos espíritos fará isso. Portanto, assim diz Maria acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem disparará-lhe flecha alguma, não virá perante ele com escudos, nem porá emboscadas contra ela. Mas pelo caminho que chegou, por ele voltará, e não entrará nessa cidade, declara Maria. Porque eu protegerei essa cidade e a livrarei por minha causa e por causa de meu servo Davi. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo de Maria e matou 185 mil no acampamento dos assírios. E quando os que sobreviveram se levantaram pela manhã e observaram, eis que todos eram corpos mortos. Então eles se levantaram e partiram, e Senaqueribe, rei da Síria, partiu e permaneceu em Nínive. Mas enquanto estava adorando no templo de seu Deus, Nisroch, seus filhos Adrammelech e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a região de Ardat, e seu filho Esarhadon reinou como seu sucessor. Interessante, né? Porque é um Deus que só poupa um povo, né? Mata todo o resto. Maria prolonga a vida de Isaquias. Naquele tempo, Isaquias caiu enfermo mortalmente. Então o profeta Isaías, para Amotes, veio a ele e disse a ele: assim diz Maria, põe em ordem tua casa, porque morrerás, não viverás. Então Isaquias virou seu rosto para a parede e orou a Maria, dizendo: ó Maria, recorda-te de que me conduzi diante de ti em verdade com o coração íntegro, e fiz o que é agradável diante de ti. Assim Isaquias chorou com amargo pranto, e Eixaia não saíra ainda ao pátio central, quando lhe veio a palavra de Maria, dizendo: volta a dizer a Isaquias, príncipe do meu povo, assim diz Maria, Alahá de teu pai Davi: escutei tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que te sararei, e no terceiro dia subirás ao templo de Maria. Eu acrescentarei 15 anos aos teus dias, e te livrarei a ti e a esta cidade, das mãos do rei da Síria. Eu protegerei e livrarei esta cidade por amor a mim mesmo e por amor ao meu servo Davi. Então Eixaia acrescentou: tomai uma pasta de figos. E a puseram sobre o tumor e recobrou a saúde. Pois Isaquias dissera: qual será o sinal de que Maria me sarará, de que subirei ao templo de Maria no terceiro dia? Eixaia respondeu: esse sinal terás da parte de Maria, de que ele fará isto, que disse: poderá avançar 10 graus a sombra, ou poderá retroceder 10 graus? Em seguida, Isaquias respondeu: é coisa fácil que a sombra avance 10 graus, mas não que a sombra retroceda 10 graus. Então o profeta Eixaia invocou a Maria e a sombra retrocedeu 10 graus. Mas não a que a sombra retroceda 10 graus. Então o profeta Eixaia invocou a Maria e a sombra retrocedeu 10 graus. Retrocedeu 10 graus pelos graus de Arrats, por onde o sol declina. Naquele tempo, Merodach Baladã Bar Baladã, rei de Bavel, ao ouvir que Isaquias caíra enfermo e se recuperaram, enviou cartas e uns presentes a Isaquias. E Isaquias, contente com tais coisas, lhe mostrou a casa de seu tesouro: prata, ouro, os perfumes, os unguentos finos, todas as suas armas e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve coisa alguma que deixara de lhes mostrar em sua casa enquanto seu domínio. Isaquias, o profeta, então o profeta Eixaia foi ao rei Isaquias e lhe perguntou: que te disseram aqueles homens, de onde vieram a ti? Isaquias respondeu: vieram a mim do distante país de Bavel. Depois ele lhe perguntou: que viram em tua casa? Isaquias respondeu: viram tudo quanto há em minha casa, pois coisa alguma há dos depósitos em minha casa que eu não lhes mostrei.
Então disse Eshai a Ezequias: escuta a palavra de Maria. Eis que vem dias nos quais tudo quanto houver em tua casa, o tesouro que teus pais guardaram até esse dia, será levado a Babel. Coisa alguma te deixarão, declara Maria. E alguns dos filhos que procederam de ti, os que tu gerares, serão levados cativos e serão eunucos no palácio do rei de Babel. Isaquias disse a Eshai: é boa a palavra de Maria que tu falaste. Que haja paz e prosperidade em meus dias. Os demais feitos de Isaquias e todo o seu poderio, o tanque e o aqueduto que fez para levar água à cidade, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. E dormiu Isaquias com seus pais, e Menaxe, seu filho, reinou como seu sucessor. Isaquias meio toscão, né? Ficar mostrando riqueza para os outros. Vai dançar. Rouba tudo. Menaxe tinha 12 anos quando começou a reinar, e ele reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Rabisba. E ele fez o que é mal diante de Maria, conforme as abominações dos povos que Maria expulsara de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a construir nos lugares altos que seu pai Isaquias derrubara, erigiu um altar a Baal e fez ídolos como fizera Ahab, rei de Israel, e se prostrou diante de todas as hostes dos céus e lhes rendeu o culto. Também construiu um altar no templo do qual Maria dissera: em Jerusalém porei meu nome. Construiu altares a todas as hostes dos céus nos 2 átrios do templo de Maria. Também fez passar a seu filho pelo fogo, praticou a adivinhação e o agouro, consultou os necromantes e os que tinham tais espíritos. Abundou em fazer o que é mal diante de Maria para provocar a ira. Também pôs no templo de Maria uma imagem esculpida e um ídolo que fizera no templo do qual Maria dissera a Davi e a seu filho Salomão. Esta casa em Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ali porei meu nome para sempre. E os pés de Israel não mais vagarão fora da terra que entregarei a seus pais, contanto que guardem e pratiquem tudo que eu lhes tenho ordenado e todos os estatutos que lhes ordenou meu servo Moisés. Contudo, eles não obedeceram, mas Menaxe fez que se desviassem e cometeram pior do que os povos de Maria expulsara de diante dos filhos de Israel. Então Maria disse mediante seus servos aos profetas: porquanto Menaxe, para Isaquias, rei de Judá, fez essas obras, fez pior do que tudo que cometeram os amorreus que lhe precederam, por fazer Judá pecar com seus ídolos. Portanto, assim diz Maria, o Alahá de Israel: eis que eu tratei uma calamidade sobre Judá e sobre Jerusalém, de modo que qualquer que ouvir dela lhe retirarão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel da Samaria e o prumo da casa de Ahab. Atacarei a Jerusalém e a devastarei por causa de toda a abominação que Menaxe cometeu em Judá. Eu abandonarei o remanescente da minha herança e os entregarei na mão de seus inimigos. Serão para despojo e para serem pisoteados por todos os seus inimigos. Porquanto eles fizeram o que é mal diante de mim e me provocaram a ira, desde que seus pais saíram da terra do Egito até este dia. Também Menaxe derramou muitíssimo sangue inocente, de maneira que encheu a Jerusalém de um extremo ao outro, além dos pecados, com os quais fez pecar a Judá, para que fizessem o mal diante de Maria. Os demais feitos de Menaxe, tudo que fez, os pecados que cometeu, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. E dormiu Menaxe com seus pais e foi sepultado no jardim de sua casa, na horta de Gaza, e seu filho Amon reinou como seu sucessor. Amon reina em Judá. Amon tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mashmalat, filha de Adotes de Iatvat. Também ele fez o que é mal diante de Maria, como fizera seu pai Menaxe. Pois ele andou em todo o caminho em que andara seu pai,
rendeu culto e adorando aos ídolos aos que seu pai rendera culto. E abandonou a Maria, o Alahá de seus pais, e não andou no caminho de Maria. E os servos de Amon se rebelaram contra ele e o mataram em sua casa. Porém, o povo do país matou todos os que se rebelaram contra o rei Amon. Depois o povo do país entronizou em seu lugar seu filho, Ioxiá. Os demais feitos de Amon e tudo o que fez, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. Eles o sepultaram em sua própria sepultura, na horta de Gaza, e seu filho, Ioxiá, reinou como seu sucessor. Ioxiá e Josias. Josias. Capítulo 22. Josias reinará em Judá. E Ioxiá tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Yedida, filha de Azaria de Bescat. E ele fez o que era agradável diante de Maria, pois andou em todo o caminho que andara seu pai Davi, e não se apartou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do rei Josias, o rei enviou ao templo de Maria ao escriba Shafam bar Alatzia bar Mashlan, dizendo: sobe ao sumo sacerdote Ilaquiá, e ele te entregará o dinheiro que se trouxe ao templo de Maria, o qual os porteiros tenham recolhido do povo, para que o entreguem aos que fazem a obra, isto é, aos que estão encarregados do templo de Maria e aos que fazem a obra que há do templo de Maria, para que façam os reparos do templo de Maria. Eles o entregaram, pois, aos carpinteiros, aos pedreiros e aos construtores, para que eles comprassem madeira e pedras lavradas para a manutenção do templo de Maria. Contudo, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, pois eles se conduziam retamente. O sumo sacerdote Ilaquiá disse ao escriba Shafã: encontrei o livro da lei no templo de Maria. Então o sacerdote Ilaquiá fez a entrega do livro ao escriba Shafã, e ele o leu. Depois o escriba Shafã se apresentou ao rei e lhe informou, dizendo: teus servos entregaram o dinheiro que se encontrava no templo de Maria, e o entregaram os que faziam a obra, que estavam carregados no templo de Maria. Depois o escriba Shafã informou ao rei, dizendo: o livro da lei que me foi entregue pelo sacerdote Ilaquiá. Então Shafã. Depois o escriba Shafã informou ao rei, dizendo: o livro da lei que me foi entregue pelo sacerdote Ilaquiá. Então Shafã o leu na presença do rei. E ao escutar o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei ordenou ao sacerdote Ilaquiá, a Ahicam, filho de Shafã, a Abacor bar Miica, ao escriba Shafã e a Eshaya, o servo do rei, dizendo: ide a consultar a Maria por mim, por todo o povo e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque a ira de Maria com a qual está irado contra nós é grande, porquanto nossos pais não obedeceram às palavras deste livro para fazer segundo o que está escrito nele. Então o sacerdote Ilaquiá, Ahicam, Abacor, Shafã e Eshaya foram a profetisa Hode, esposa de Shalom bar Takvá bar Hadás, guardião das vestiduras, a qual vivia no segundo setor de Jerusalém, falaram com ela. E ela disse a eles: assim diz Maria, o Alahá de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz Maria: eis que eu trarei a calamidade contra esta terra e contra os seus habitantes, tal como disse o livro que deu o rei de Judá. Porquanto me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, me provocaram a ira com as obras das suas mãos. Minha ira arderá contra este lugar, declara Maria, e os destruirei. E assim dirão ao rei de Judá, que vos enviou a consultar Maria: assim diz Maria, a Alahá de Israel, a respeito das palavras que escutaste. Porquanto se entristeceu teu coração e tremeste diante de Maria, quando escutaste o que falei contra este lugar e contra seus habitantes, que seriam para desolação e maldição, porquanto rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim,
choraste perante mim, também eu te escutei, declara Maria. Portanto, eis que eu te reunirei com teus pais, serás reunido em tua sepultura em paz. Os teus olhos não verão toda a calamidade que eu trarei contra este lugar. Então eles deram a resposta ao rei. De novo, né? O que me causa interessante ver um rei vingativo, né? Um rei, um Deus vingativo, um Deus que mata, né? Um Deus que interessante, né? Obviamente que a gente tem que transportar a época, né? A representação que faziam de Deus. Talvez um Deus aqui nesse momento, o educador, né? Mas de uma forma bastante incisiva, né? E violenta até. Yoshia e o povo fazendo um pacto com Maria. Então o rei enviou uma mensagem de que se reunissem diante dele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. Depois o rei subiu ao templo de Maria e junto com ele todos os da casa de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Então ele leu em sua presença todas as palavras do livro do pacto que se encontrara no templo de Maria. Então o rei se colocou em pé junto a uma coluna e fez o pacto perante Maria, de seguir em Maria e de guardar suas ordenanças, seus testemunhos e seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma para cumprir as palavras deste pacto, as quais estavam escritas naquele livro. E todo o povo confirmou o pacto. E o rei deu ordens ao sumo sacerdote Laquiá, aos sacerdotes que estavam sob ele e os porteiros de que tirassem do templo do Maria todos os objetos feitos para Baal, para os ídolos e para todas as hostes dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Quedron, e levou suas cinzas a Betuel. Depois mataram aqueles sacerdotes que os reis de Judá designaram para queimarem incenso sobre os lugares altos nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém, e aos que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, às constelações do zodíaco e a todas as hostes do céu. Também tirou o ídolo que estava no templo de Maria, levando-o para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Quedron. E o queimou junto ao ribeiro de Quedron, até reduzi-lo a cinzas, e lançou suas cinzas sobre as sepulturas dos filhos do povo. Derrubou as habitações dos que se dedicavam à prostituição, as quais estavam no templo de Maria, e as das mulheres que confeccionavam vestimentas para os noivos. E trouxe a todos os sacerdotes da cidade de Judá e profanou os lugares altos sobre os quais os sacerdotes queimavam incenso, desde Dan até Barsheba. Também demoliu o altar que se achava no acesso da porta da salvação, a qual estava escrito daquele que entrava na cidade. Contudo, os sacerdotes dos lugares altos não subiam ao altar de Maria, que se achava em Jerusalém, embora comessem pães sem levedura com seus irmãos. Também derrubou os lugares altos que fizeram os reis de Judá, os quais estavam em Cafate, que está no vale do filho de Arão. Estes fizeram para fazer cada um passar a sua filha pelo fogo de Moloque. Também matou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada do templo de Maria, junto à câmara de Natã, oficial do rei, a qual estava no recinto. Depois queimou no fogo os cabos do sol. O altar que fizeram os reis de Judá, o qual estava no eirado do aposento alto de Ahaz, também o rei demoliu os altares que fizera Menaxe, os dois atos do templo de Maria, e os removeu rapidamente dali e lançou o pó deles no ribeiro de Quedron. Também o rei Josias demoliu os lugares altos que estavam no fronte de Jerusalém, à direita do monte da destruição, os quais Salomão, rei de Israel, erigiu em honra de Astarote, deusa dos Sidônios, de Quemós, ídolo de Moabe, e de Milcom, ídolo dos filhos de Amon. Quebrou os pilares rituais, destroçou os ídolos e recobriu seus lugares com ossos humanos. Enquanto ao altar de Betuel, e os lugares altos que fizera Yoravan Barnavat, que fizera pecar a Israel, demoliu esse altar e o lugar alto, e queimou o lugar alto e reduziu a pó, também queimou os ídolos.
E ao se virar, Ioxiá viu as sepulturas que estavam ali no monte e mandou tomar seus ossos das sepulturas e os fez queimar sobre o altar para profaná-lo, conforme a palavra de Maria, que havia sido proclamada pelo profeta de Alahá, que anunciara estas coisas. Então o rei perguntou: que é aquele monumento que vejo? Os homens da cidade lhe responderam: é a sepultura do profeta de Alahá que veio da Judéia e anunciou estas coisas que tu fizeste contra o altar de Midgil. Então ele disse: deixa-o, que ninguém se aproxime de sua sepultura nem remova seus ossos. Assim foram preservados seus ossos junto com os ossos do profeta da Samaria, os quais os reis de Israel tinham feito para provocarem a ira Maria, e fez com eles conforme a obra que tinha feito em Midgil. Executou todos os sacerdotes dos lugares altos e queimavam incenso sobre os altares. Queimou ossos humanos sobre eles depois que voltou a Jerusalém. Então o rei deu ordens a todo o povo, dizendo: celebrem a Páscoa a Maria vosso Alahá, conforme o que está escrito neste livro da aliança. E não se havia celebrado uma Páscoa como esta desde o tempo dos juízes que governaram Israel, nem em todo o tempo dos reis de Israel e dos reis de Judá. Somente no 18º ano do rei Ioxiá se celebrou essa Páscoa a Maria em Jerusalém. Além disso, Ioxiá erradicou os que invocavam os mortos, os adivinhos, os ídolos, os falsos deuses e toda abominação que se via na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém, para cumprir as palavras do livro da lei, as quais estavam escritas no livro que encontrara o sacerdote Ilaquiá no templo de Maria. Não houve, pois, um rei que lhe precedesse que se convertesse a Maria, como ele, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme o que está escrito na lei de Moisés, nem tampouco surgiu outro semelhante a ele depois dele. Todavia Maria não se retratou do furor da sua grande ira contra Judá, devido à ira com que Menaxe o tinha provocado. Pois Maria disse também: tirarei de minha presença a Judá, como tirei Israel. Ajeitarei esta cidade que escolhi, a Jerusalém, e ao templo do qual dissera que estaria ali meu nome. Os demais feitos de Ioxiá e tudo o que fez, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. E em seus dias, o faraó Neco, rei do Egito, subiu à guerra contra Mabog, a qual está junto ao rio Eufrates e ao rei Ioxiá foi a seu encontro para lutar contra ele. Mas o faraó lhe disse: não vim contra ti, aparta-te de mim. Mas Uzias não lhe deu atenção e o faraó o atacou e o matou em Magno quando o viu ali. Quando morreu, seus servos o carregavam desde Magno e o trouxeram a Jerusalém, onde o sepultaram em sua sepultura. Então o povo do país tomou a Iarohás para Ioxiá e ungiram-no e constituíram-no rei no lugar de seu pai. Joacás, filho de Josias. Joacás, rei de Judá. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinara durante 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Rancum, filha de Erâmia, de Leve, mas ele fez o que é mal diante de Maria, como fizera Menaxe. Então o faraó Neco, rei do Egito, capturou um de Blat, em terra de Ramat, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs ao país como tributo 100 talentos de prata e 10 talentos de ouro. E o faraó Neco designou como rei a Eliaquim para Ioxiá, no lugar de seu pai Ioxiá. Ali pôs por nome Joaquim e tomou a Joacás e o levou ao Egito, onde morreu. Joaquim entregou a prata e o ouro ao faraó e impôs a prata e o ouro como tributo ao país, conforme o mandato do faraó. Cada um dos habitantes do país trazia a prata e o ouro conforme o mandato do faraó Neco, segundo lhe correspondia. E Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém.
Sua mãe se chamava Zebida, filha de Peraías de Ramá. Ele fez o que é mal diante de Maria, como fizeram seus pais. Capítulo 24. Captura de Jerusalém por Nabucodonosor. Nos seus dias, Nabucodonosor, rei de Babel, subiu à guerra contra Jerusalém, e Joaquim se converteu em seu servo por 3 anos. Depois se retratou e se rebelou contra ele. Então Maria incitou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas de Moab, as tropas de Edom e as tropas dos amonitas, e as incitou contra Judá para destruí-los, conforme a palavra que Maria falara por meio de seus servos, os profetas, por ordem de Maria. E veio grande ira contra Judá para tirá-los de sua presença, por causa dos pecados de Menaxe e tudo o que ele fizera. Também por causa do sangue inocente que ele derramou, porque enchera Jerusalém de sangue inocente. Por isso Maria se negou a perdoar. Os demais feitos de Joaquim e tudo o que fez, eis que estão registrados no livro das crônicas dos reis de Judá. E dormiu Joaquim com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou como seu sucessor. E o rei do Egito não mais voltou a sair de seu país, pois o rei de Babel tomara tudo o que era do rei do Egito, desde o rei do Egito até o rio Eufrates. E Joaquim tinha 18 anos quando começou a reinar e reinou durante 3 meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Nehustá, filha de Eliatã de Jerusalém. Também ele fez o que é mal diante de Maria, como fizera seu pai. Naquele tempo subiu Nabucodonosor, rei de Babel, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babel, à guerra contra Jerusalém, e a cidade foi posta sob sítio. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babel, ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, e o rei de Babel o levou com ele no 8º ano do seu reinado. Também tirou dali todo o tesouro do templo de Maria e o tesouro do palácio real, e cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, para o templo de Maria, como Maria dissera. E levou a cativeiro a toda Jerusalém, a todos os príncipes, a todos os guerreiros valentes, 10.000 cativos, e todos os guardas e todos os arautos. Não deixou senão aos pobres da gente do país. E levou cativos, pois, a Babel, e Joaquim, a mãe do rei, as mulheres do rei, e seus eunucos, os príncipes do país. Ele os levou ao cativeiro desde Jerusalém a Babel. Também todos os homens valentes, 7.000, aos guardas e aos arautos 1.000, a todos os homens destros para a guerra, o rei de Babel levou ao cativeiro em Babel. E ao rei de Babel entronizou a Metaniá, tio de Joaquim, em seu lugar, e lhe pôs por nome Sedaquia. Sedaquia reina em Judá. Sedaquia tinha 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Antu, filha de Erâmia em Lévia. E ele fez o que é mal diante de Maria, como fizera Joaquim. Então a ira de Maria veio contra Judá e contra Jerusalém, até lançá-lo de sua presença. Depois Sedaquia se rebelou contra o rei de Babel. Capítulo 25. Sítio de Nabucodonosor contra Jerusalém. No 9º ano de seu reinado, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei de Babel, veio contra Jerusalém. Ele e todo o seu exército vieram contra Jerusalém, e, havendo-a sitiado, construíram muros de cerco ao redor dela. A cidade foi submetida a sítio até o 10º ano do rei de Sedaquia, de maneira que no 10º ano do rei de Sedaquia, ao 5º mês, aos 9 dias do mês, a fome se intensificara na cidade, e não havia alimento para o povo do país. Então se abriu uma brecha na cidade e fugiram todos os homens de guerra, saindo da cidade à noite pelo caminho da porta que está entre os muros que estavam junto ao jardim real, pois os caldeus tinham a cidade sob sítio e se foram pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei, e nas campinas de Jericó o alcançaram, e todo o seu exército dispersou de seu lado. Assim capturaram o rei, o levaram ao rei de Babel, a Tiglat, e ele pronunciou juízo contra ele. E o rei de Babel matou os filhos de Sedaquia em sua presença, e a Sedaquia lhe tirou os olhos, e o atuou com 2 cadeias e o levou a Babel. No 5º mês, aos 9 dias do mês, sendo o 19º ano de Nabucodonosor, rei de Babel, veio contra Jerusalém Nebuzaradã,
capitão da guarda, servo do rei de Babel, e queimou o templo de Maria, o palácio real, e também queimou todas as casas de Jerusalém e todas as mansões dos príncipes. Também o muro ao redor de Jerusalém foi derrubado por todo o exército dos caldeus que acompanhavam o capitão da guarda. E o mais do povo que sobreviveram na cidade, aos desertores que se renderam ao rei de Babel e ao resto do exército, Nebuzaradã os levou em cativeiro a Babel. Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou alguns dos pobres do país para que servissem de vinheiros e lavradores. E os caldeus destroçaram as colunas de bronze que haviam no templo de Maria, assim como as bases e o grande lavatório que estava no templo de Maria. Então, tomaram todo o seu bronze e o levaram para Babel. Babel é Babilônia, né? Também tomaram as panelas, as caldeiras, as panelas com cabos, as colheres e todos os utensílios de bronze com os quais ministravam. Então o capitão da guarda tomou o incensário, os braseiros de ouro e de prata, as bacias, ambas as colunas, o grande lavatório e as bases que fizeram o rei Salomão para o templo de Maria, e não houve modo de pesar o bronze desses utensílios. Com respeito às colunas, a altura de uma das colunas era de 18 côvados e tinha sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 3 côvados. E sobre o capitel ao redor havia gravuras de ornamentos e figuras de romãs, tudo de bronze. A outra coluna era da mesma maneira, tudo era de bronze. E o comandante da guarda levou Shiriá, o principal dos sacerdotes, Sefani, o segundo no posto dos sacerdotes, e 3 guardas da porta. E da cidade levou um oficial, o qual tinha cargo dos homens de guerra, 5 homens dos mais próximos dos colaboradores do rei, que se achavam na cidade, um comandante que recrutara gente do país, e 60 homens do país que ficaram na cidade. Assim, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, os tomou e os levou ao rei da Babilônia em Diblat. Então o rei da Babilônia os atacou e os matou em Diblat, na terra de Ramá. Assim foi levado em Judá ao exílio longe de sua terra. Quanto ao povo que ficara na terra de Judá, aqueles que deixaram Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele designou sobre eles a Gedaliah bar Aicã bar Shafã. Todos os generais, junto com seus homens, souberam que o rei da Babilônia designara Gedaliah como governador, apresentaram-se a Gedaliah e Matspia, Ismael bar Netá, Minha e Ioanã bar Coré, Shiriá, filho de Ternamat, Toviá e Azania bar Macá, eles os seus homens. E Gedaliah jurou Odolias. E Gedaliah jurou a eles, aos seus homens, dizendo-lhes: não tenham medo dos caldeus, vivei no país e serve ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Mas no 7º mês chegou Ismael bar Netaniah, de linhagem real, e 10 homens junto com ele. Eles feriram Gedaliah e ele morreu. Também feriram os judeus e os caldeus que estavam com ele em Matspia. Então todos os da gente do país, tanto pequenos como grandes, levantaram-se e subiram ao Egito, porque temiam os caldeus. E Joaquim honrado na Babilônia. Sucedeu no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, aos 27 dias do mês, que Evil, Merodach, rei da Babilônia, exaltou em honra Joaquim, rei de Judá, durante o 1º ano de seu reinado, e o tirou do cárcere. E falou com ele amavelmente, e estabeleceu o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele na Babilônia. Mudou as suas roupas de prisão, e Joaquim comeu diante dele sempre, todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência, lhe foi designada uma porção constante da parte do rei de Babel, para cada dia. E assim encerramos a leitura de hoje, encerramos o 2º livro de Reis, né? E vamos seguindo aí na leitura da nossa Bíblia Peshitta. Na próxima semana, iniciaremos
com o primeiro livro de Crônicas, ok? Então agradeço a todos que estão aí nos acompanhando na leitura, espero que estejam gostando, esteja sendo interessante, produtivo e trazendo conhecimento a todos aí, né? Tenhamos aí uma excelente quarta-feira, um ótimo meio de semana aí, né? E sexta-feira a gente está de volta com mais leitura aqui no canal Conexões e Crenças. Grande abraço, fiquem com Deus, até sexta-feira.